Não existe TDAH que começa na vida adulta. O TDAH, por definição, sempre começa na infância. Nessa hora já tem gente que torce o nariz e fala, caramba, eu não estou conseguindo prestar atenção aqui, como que ele diz que não existe na vida adulta? Não foi isso que eu disse. Eu disse que a doença, transtorno do déficit de atenção, ela sempre começa na infância. E a história natural dela é ir melhorando ao longo da vida. Muita gente chega na vida adulta e está sem sintomas, às vezes até sem tratamento. Enche de prejuízo, porque traz muito prejuízo para a criança e para o adolescente. Mas chega na vida adulta sem sintomas ou com sintomas leves. O que existe, e bastante, é o quê? Pessoas com problema de atenção na vida adulta que não são TDAH. E existem milhares de motivos para a pessoa não ter uma atenção na vida adulta que não são TDAH. Quer dizer, se a pessoa não teve na infância, pode descartar que não é TDAH? Se não teve na infância, pode descartar. Isso aí é consenso entre especialistas. Isso aí não é uma coisa que se discute muito. Mas é importante para a pessoa entender e se autodiagnosticar. Claro que não é o ideal, né? Se autodiagnosticar. Mas já dá para ter uma noção, né? Já dá para ter uma noção. Então, essa paciente em questão, ela fez um colégio que era dos mais... Ela estudou em São José dos Campos. Ela fez um colégio que na época era dos mais rigorosos. E ela era uma excelente aluna. Eu falei, cara, é impossível você ter um déficit de atenção relevante se você era uma excelente aluna desse jeito. E tem muito motivo para a pessoa... Agora, você que torceu o nariz, tem muito motivo para você ter desatenção na vida adulta que não é o transtorno do déficit de atenção. A começar, o modo com que a pessoa... O ritmo de vida da pessoa. A pessoa não tem o tempo para se alimentar direito, não tem o tempo para dormir, descansar direito. Muitos dos problemas de atenção e concentração vêm de um sono mal resolvido. Uma pessoa que não tem um sono de qualidade. A pessoa não tem momentos de descanso ao longo do dia. É um compromisso em cima do outro. Essa coisa de ser multitarefa. Porque a real, a gente fica alternando entre as tarefas. Ninguém é multitarefa, ninguém faz duas coisas ao mesmo tempo. E essa alternância de tarefas constante e alucinada, a gente não treina a nossa atenção e a nossa concentração com isso. O consumo de informação cada vez mais telegráfico. Sim. As informações... Os microconteúdos. Né? Então a gente não treina mais manter uma concentração, ler um capítulo. E eu estou reproduzindo um pouco da conversa que eu tive com essa paciente. Eu falei, quanto tempo faz que você não lê o livro? Ela falou, doutor, eu gosto de ler livro, mas faz tempo que eu não leio. Eu falei, então pega uma leitura mais densa para ler. Pega um Machado de Assis, alguma coisa aí, algum romance bacana, lê. E põe tempo para você se manter concentrado. A gente não treina mais isso. Eu tenho um limite de tempo para ficar lendo que já começa a dar desespero de querer fazer outra coisa. Pois é, e a gente tá... E esse tempo tá cada vez mais diminuindo. Sim. A gente não consegue mais... Para mim é questão de 20 minutos, no máximo. Assim, 30 minutos. Aí já vou fazer outra coisa e depois eu retomo de onde eu parei. Tem que ler fracionado. Assim. Pois é, se manter 20 minutos já tá bom. Muita gente nem isso consegue. E uma última coisa que eu falo que pode mexer com a atenção e a nossa capacidade de concentração na vida adulta é a presença de outros transtornos psiquiátricos. Uma pessoa ansiosa não vai conseguir se concentrar, as preocupações estão sempre na cabeça circulando, ela não consegue se concentrar ali naquele momento. Uma pessoa que está em depressão, ela tem uma inibição da concentração que é típica do quadro. Quase todo paciente em depressão, mesmo a depressão leve, diminui a concentração. Uma pessoa que tem alternâncias do humor, do transtorno bipolar, e eu poderia citar uma série de transtornos aqui. Quase todo grande transtorno psiquiátrico vai mexer com a atenção de alguma forma. Vou entrar em outros transtornos, vou perguntar sobre cada um deles, sobre as características de alguns. Vamos lá. E para finalizar essa coisa de TDAH, tem uma epidemia de consumo de estimulantes por aí. E eu vou dizer uma coisa, quem quiser, mesmo sem prescrição médica, consegue. Tipo Venvance, Ritalina, essas... Venvance, Ritalina, Concerta são os 3 principais do mercado, mas agora está vencendo a patente do Venvance, já tem outros, então o negócio vai popularizar mais ainda, né? Qual o perigo? 2 perigos. Primeiro, risco de dependência. Tem gente que fala assim, Fernando, mas eu acho que eu tenho TDAH sim, porque eu tomo o Venvance e eu melhoro. Eu falo, meu amigo, qualquer pessoa melhora. Qualquer pessoa melhora. Vai melhorar sua performance absurdamente. Vai melhorar. Qualquer pessoa, tem ou não TDAH, vai melhorar, né? Então isso não é critério. E aí o que acontece? Existe um negócio chamado tolerância. Tolerância é assim.
a pessoa precisa de cada vez doses maiores da mesma substância para produzir o mesmo efeito. Uhum. Aí entra aquele jargão assim, o corpo se acostuma. E é verdade, o cérebro se acostuma e você precisa de cada vez doses maiores para produzir o mesmo efeito. Então, no começo você usava para ter um desempenho melhor. Daqui a pouco você passa a usar para não ter um desempenho pior. Então, esse é um risco muito grande. Segundo risco, principalmente em quem não tem o diagnóstico, aumenta o risco de outros problemas psiquiátricos desencadeados pelo uso do estimulante, principalmente síndromes ansiosas, inclusive transtorno do pânico. Para quem é mais sensível, isso pode acontecer muito facilmente. A minha esposa, ela é muito sensível a estimulantes. Aí ela fala, Fernando, teve um dia que ela é cirurgiã, teve um dia que eu estava meio agitada, eu tinha acabado de operar, estava meio agitada, fazendo os papéis, meio inquieta, não sabia por quê, estava muito estranho. Aí eu lembrei que eu tinha tomado um café a mais de manhã e ela não é acostumada com café. Café já é suficiente para ela. Para ela já é suficiente, mas uma pessoa tomando Vinvance começa a aumentar a dose, a chance de desencadear síndromes ansiosas ou até mesmo transtorno do pânico, ou até mesmo um quadro aí de agitação psíquica, de um transtorno bipolar existe. Então, vamos cuidar de maneira natural para treinar a nossa atenção. Sabe, eu fui uma pessoa que estudei muito ao longo da vida, inclusive para o vestibular, e eu sempre me recusei a isso, colocar um estimulante na jogada. Eu falei, cara, eu vou ter o meu desempenho natural, vou cuidar da minha mente de maneira natural. Agora, aproveitando que a gente está falando de medicamento, a pessoa que toma um medicamento receitado há muitos anos, também chega num momento, sei lá, sertralina. Vou dar um exemplo que eu passei por isso. Estava comentando ali na época da pandemia, passei por um momento muito difícil, fui no psicólogo, fui no psiquiatra e ele receitou a sertralina. Tomei ali por uns 2 anos, mais ou menos, e recentemente eu me dei alta. Falei, eu fazia tudo que eu fazia antes da pandemia, que chegou naquele momento de crise ali, eu já voltei a fazer, já estou treinando, já estou jogando bola, já voltei a trabalhar, já tem tudo normal. Eu acho que eu não preciso mais dessa sertralina, que me ajudou muito, inclusive, no pior momento. Vou desmamar, vou fazer o processo sozinho. E aí fui ali, metade, depois 1/3 e uns 3 meses de desmame consegui. Acho que isso não é recomendado, mas queria saber de você. Eu não queria ficar dependente de medicamento que eu nunca precisei, por quase 40 anos da minha vida, e passei a tomar, falei, vou retomar o que era antes, sem medicamento. Qual é a restrição, o perigo disso que aconteceu? E as pessoas que tomam, elas vão... Para mim, não entra na minha cabeça que ela tem que tomar aquilo pro resto da vida, sabe? Vamos lá. Eu vou tentar... Essa resposta não dá para ser curta, mas eu vou tentar sintetizar o melhor possível, tá? Peraí. Antes da resposta do nosso convidado, quero falar com você, que já produz conteúdo ou que pretende começar a produzir. Agora, no Plugado Studio, você pode dar um salto na sua produção audiovisual, seja sua live, seu podcast, seu talk show ou o lançamento do seu infoproduto. Estamos na Vila Leopoldina, São Paulo, aqui um bairro que é um polo da indústria audiovisual, e aqui na descrição a gente colocou um valor que é um ponto de partida que você vai conseguir entender se encaixa ou não aí na sua produção. Vem produzir com a gente. E agora a resposta do nosso convidado. Primeira coisa, depende do diagnóstico. Existem doenças psiquiátricas, daqui a pouco eu já falo das mais comuns, depressão, ansiedade, né? Existem doenças psiquiátricas que elas são crônicas e potencialmente progressivas e muito incapacitantes. As duas doenças que, uma vez feito o diagnóstico, precisam do tratamento pro resto da vida é o transtorno bipolar e a esquizofrenia. Por quê? O transtorno bipolar, a definição dele, a característica central dele é a recorrência dos episódios. Então, vai ter para sempre. Vai ter. Diagnosticado bipolar, esquece, a vida inteira. Se for diagnosticado corretamente bipolar, aí precisa do tratamento pro resto da vida, porque senão se torna uma doença extremamente incapacitante, aumenta uma série de riscos até mesmo da pessoa fazer mal a si mesmo. É uma das 10 doenças que mais incapacita na medicina inteira. Se a gente pegar as 10 doenças que mais incapacitam na medicina inteira, daqui a pouco eu falo a primeira, mas 2 delas são o transtorno bipolar e a esquizofrenia. Então, para evitar que tenha novos episódios, porque é quase certo que haverão outros episódios, precisa fazer o que a gente chama de profilaxia de novos episódios. O que é profilaxia? Evitar.
Uhum. Aí a gente usa o estabilizador do humor para evitar novos episódios e a pessoa vai bem na vida. Então essa é uma doença. Esquizofrenia é aquela doença que a pessoa tem delírios, alucinações, desorganiza o comportamento, sabe? Em muitas cidades de interior tem às vezes aquela pessoa em situação de rua que mora na praça, que fala sozinho. O doidinho. O doidinho lá. Que pejorativamente as pessoas usam esse adjetivo, normalmente é um paciente com esquizofrenia, muitas vezes, né? Essa pessoa também precisa do antipsicótico para quê? Para a gente conseguir remitir ou diminuir a intensidade desses delírios, alucinações e que a pessoa possa ter uma vida normal ou próxima do normal, né? Uhum. É lógico que existem gravidades diferentes, mas independente da gravidade, eu já tive paciente que se formou médico e tinha esquizofrenia. Era um quadro leve, de bom prognóstico, mas tomando o remédio direitinho, ia muito bem. Uhum. Agora, parando de tomar o remédio, o que acontece? Voltam os delírios, voltam as alucinações, é uma doença que progride no cérebro, então o cérebro não é chuva de verão quando vem a crise. Uhum. A gente tem que evitar a todo custo. Então eu falei das duas, que são aquelas que a doutrina médica fala, tem que fazer tratamento. Agora, tem uma série de outras doenças que depende, é caso a caso, o tempo do tratamento. Uhum. Depressão é uma delas. Se a pessoa teve um primeiro episódio, no teu caso, posso perguntar para você? Claro. No teu caso, foi um primeiro episódio? Foi. Eu nunca senti o que eu senti ali na pandemia, que vinha até a dor no peito ali, sabe? De ansiedade, alteração cardíaca. Eu falei, nossa, eu não tô bem. E quantos anos você tinha naquele momento? 37. Então, olha só o que a gente tem. A gente tem uma pessoa que passou a vida muito bem, trabalhava legal, jogava bola, cuidava da família, a vida estava boa, graças a Deus. Infelizmente veio essa crise que abalou a todos nós, né? E aí, diante desse estresse, mudou trabalho, trabalhando em casa, com filha pequena, confusão. Relacionamento, tudo. Mudou tudo. Mudou tudo. E o estresse foi grande a ponto de desencadear um episódio depressivo em você. Um caso como o teu, se você viesse tratar comigo, eu já falaria, Carlos, é o seguinte, infelizmente você está dentro de um episódio, você vai tratar por um tempo e depois a gente vai ter alta. Você é um caso de bom prognóstico. Aí fácil, o tratamento é longo, leva no mínimo 9 meses, normalmente 9 meses a 1 ano. E aí você... 2 anos. Foram 2 anos. E aí você pode ter uma alta. Eu acho que o que não foi... Ninguém me deu essa expectativa de alta. Poxa, eu acho que o que não foi certo foi você fazer por conta própria. Mas por sorte, você fez muito próximo de que um médico faria. Você fez muito próximo de... Vai desmamando a medicação aos poucos e alta. É o que você falou. Poxa, já consegui reorganizar minha vida, já estou trabalhando legal, já voltei para os esportes, a família já está legal. E aí tem alta, né? Só que isso varia caso a caso. Há pessoas, por exemplo, que já tiveram 2, 3 episódios ao longo da vida. Essas precisam tratar por mais tempo. Há pessoas que quando pararam o tratamento, os sintomas voltaram. Essa precisa tratar por mais tempo. Normalmente pessoas idosas, quando para o remédio, é muito ruim. Então tem que tratar por mais tempo. E tem a pessoa que acha que tá bem. Pô, tô bem, vou parar. E aí ela tava bem exatamente por conta do remédio. É aí que tá. Né? Num caso como o seu, por exemplo, se eu desse alta, eu ia falar, fica ligeiro. Se os sintomas começarem a voltar, você me avisa de novo, a gente retoma o tratamento. Sim. E o que eu estou falando para você é a respeito da depressão, mas vale também para a ansiedade, por exemplo. Vale para o transtorno obsessivo compulsivo. Então, tirando o transtorno bipolar e a esquizofrenia, os demais transtornos é personalizado o tempo de tratamento. Agora, se eu usou a palavra dependência... E é muito interessante que a palavra dependência ela pode ter significados diferentes. Do ponto de vista farmacológico, há remédios que podem causar dependência química mesmo. Por exemplo, eu falei aqui dos estimulantes. O Vinvância, Ritalino, Concerta. Os calmantes, aqueles benzodiazepínicos que as pessoas usam para dormir, aqueles lá podem causar dependência. Eu cheguei a tomar um. Não era esse nome, mas eu tomei um. Né? Chegou a tomar? Sim. Agora, há remédios que não causam dependência, as pessoas têm confusão a respeito. Por exemplo, nenhum antidepressivo causa dependência. Aí você fala assim... Nossa, isso aí eu nunca ouvi. Não, nenhum antidepressivo causa dependência. As pessoas fazem essa confusão. Aliás, são poucos remédios psiquiátricos que causam dependência. São os estimulantes e os calmantes. É isso aí. Se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá aqui na descrição e pegue o link. Se inscreva no canal, deixe o seu like e até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço, valeu.